Fala aí, pessoal do Engenharia Minuto, aqui quem fala é o Gustavo. E nessa semana a gente fez aí uma parceria, né? A gente está conversando bastante com o Ademilson do Engenharia E, o fundador do Engenharia E, e a gente decidiu deixar uma planilha, ao invés de deixar um conteúdo de engenharia essa semana, de engenharia civil, que é o nosso blog. Você que está assistindo a gente pelo Engenharia E não conhece o nosso trabalho, a gente tem um blog chamado Engenharia Minuto, www.engenhariaminuto.com, onde eu sou cofundador junto com o engenheiro Eric Ruas. A gente decidiu montar esse blog para estar difundindo esse conhecimento de engenharia, compartilhando informações relevantes para a área de engenharia civil. Então sinta à vontade a entrar no nosso blog, a visitar. E essa semana a gente resolveu deixar essa planilha modelo de orçamentos, onde a gente vai mostrar como você consegue analisar uma planilha, como você consegue ver a questão de cada item, se relevante para a sua obra ou não, e também como você faz isso sem um software, né? Como você consegue analisar sem emitir curvas ABC de insumos de mão de obra e materiais, fazendo isso manualmente com uma planilha e uma composição de preço. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, vai estar bem bacana, a gente vai fazer junto aqui no computador para ficar mais fácil essa análise. Então vamos lá para o meu computador para estar dando sequência na aula. Voltando então aqui, pessoal, para a nossa tela, onde eu compartilharei aqui com vocês as informações da planilha. Aqui é uma planilha de orçamento do nosso curso, né? A base de preço é a TCPO 14, região de São Paulo. O BDI que a gente aplicou foi de 30%. E os encargos de 122% para os preços unitários dos nossos serviços. Bom, vou dar primeiramente aqui uma geral na nossa planilha, né? Ela começa com os serviços preliminares, né? Os serviços de abrigo provisório, canteiro de obras, né? Ligação provisória de água, de luz. Não consideramos terraplanagem porque é uma residência de aproximadamente 70 metros quadrados, então a gente considerou a questão de terraplanagem, essas coisas já no nível certinho, uns 30, 40 centímetros do nível da rua, tudo pronto para a gente começar a execução da obra. É claro que no curso a gente dá uma introdução de empolamento, contração, tudo que é importante para você ver na parte de serviços preliminares, né? Então vamos lá, aqui a gente tem os serviços preliminares, o abrigo, a ligação provisória, infraestrutura a gente considerou a locação de obra, a fundação nossa em blocos de concreto com viga baldrame. Então a gente tem a broca, escavação, lastro, forma. Então aqui tem uma geral da planilha, né? Armadura, alvenaria de embasamento, superestrutura. A gente considerou forma concreta e armadura, laje. Alvenaria a gente considerou bloco cerâmico 8 furos. Então aqui tem uma geral: esquadrias, coberturas, instalações hidráulicas, água fria, esgoto, pluvial, instalações elétricas, revestimentos, né, pintura e serviços complementares. Então a gente, só aqui para vocês se situarem, uma planilha de uma residência completa, né? Não está faltando nenhum item. E aqui a gente considerou a porcentagem de cada serviço que são relevantes de acordo com o seu preço total de 102 mil, né? Então aqui desse lado direito você tem todas a porcentagem referente ao valor global da obra. Então geralmente você usa um software para fazer isso, né? Que ele vai te gerar uma curva, ABC de serviços, ABC de mão de obra, ABC de material. Mas como a gente não tem como fazer isso, geralmente muitas pessoas não têm o software para fazer o orçamento, e a gente vai deixar disponibilizado no Excel, a gente tem que estar explicando essa parte aqui, como que foi feita a porcentagem, né? Então a gente vai deixar essa planilha disponibilizada para vocês, já com essas porcentagens de cada item, que é o que a gente vai analisar aqui também, porque você sendo engenheiro, técnico de edificações, arquiteto, seja qual for a sua parte técnica, olhar a planilha só e dar o valor total é muito fácil, né? A gente pegar, ver um relatório e simplesmente avisar, 7 mil é o item mais relevante aqui dos serviços preliminares, né? Que é o abrigo provisório. Locação, aqui o item mais relevante é o de 2,73, que é a broca. Então a gente precisa saber o porquê que esses itens são tão relevantes e como que a gente verifica se esse preço aqui está coerente ou não. Às vezes tem algum outro serviço também que era para ser teoricamente de maior relevante e não está por algum erro. Então a gente tem que saber analisar, você que vai ser engenheiro principalmente, né, e arquiteto, você tem que saber passar isso para o seu coordenador e mostrar para ele, falar onde a gente não pode ter nenhum erro, senão vai comprometer muito
o nosso empreendimento, né? Então vamos lá, vamos começar então. Aqui eu classifiquei por cor e geralmente onde está mais vermelhinho é onde a gente tem que tomar cuidado. O amarelo a gente tem que prestar atenção e verde não é tão relevante para a nossa obra. Você pode estar deixando isso aí, né? Não vai ser o serviço que vai influenciar diretamente na sua obra. Então como que a gente faz isso, Gustavo? Então a gente pega os itens de vermelhinho e vai analisando aqui, ó. 7,25, o abrigo. A gente entra na composição, vamos dar uma olhada lá no abrigo e vamos ver a composição desse serviço. A gente vê aqui 2,73, serviço de broca, também é um serviço relevante. Então a gente vai lá na composição e dá uma olhada no serviço de broca, ver o que está considerando, né? Questões do coeficiente, todas essas coisas. Então vamos lá, vamos fazer mais o prático aqui. Vamos pegar o item de broca mesmo. Para quem não sabe analisar a composição de preço, é bem simples, tá, pessoal? Aqui você vai pegar a sua planilha, o serviço de broca, você vai ter aqui em metros, né? 48 metros, o preço 58,01, preço por metro, um total de 2.784. Legal. Então como que a gente vê a composição desse item? A gente entra aqui na composição dele, vai estar a referência dele, a unidade que ele é executado por metro e aqui todos os insumos. Aqui você pega todos os insumos que compõem esse serviço de broca. Então você vai ter, para executar 1 metro de broca, você vai ter o servente, concreto e o aço, né? CA 25 de 6,3 milímetros. E aqui já me dá a classificação, que é mão de obra, serviço e material, e os coeficientes ou índices de produtividade. O que é esses coeficientes? Esses coeficientes nada mais é do que quanto tempo eu vou precisar desse insumo, desse servente, para executar 1 metro de broca. Então aqui, ó, 2, então ele está na unidade de hora, então são 2 horas para executar 1 metro de broca. Mesma coisa com o concreto, aqui o concreto, quanto que eu vou precisar de concreto para executar 1 metro de broca? 0,04 metros cúbicos de concreto, geralmente usinado, né? E assim por diante. Então você tem aqui os coeficientes, o preço unitário, quanto que é o metro cúbico que está sendo considerado. Então é aqui que você consegue analisar se esse valor por hora está certo do servente, se esse coeficiente está de acordo com o que você executa, se esse preço é o que você paga de mercado. Então é aqui que a gente consegue fazer uma análise mais detalhada da planilha e do serviço, e onde você encontra possíveis erros e onde você não pode errar. Então esses itens são relevantes, você vem e analisa ele com calma, tranquilo, antes de passar um orçamento, ou na hora de executar a obra você vê os itens onde você não pode errar, então você vai tentar trabalhar esses itens da melhor maneira, de conseguir um desconto, se tiver no caso muito concreto, entendeu? Então é assim que a gente geralmente faz na prática. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então aqui 2,73, eu analisei lá a composição, vou ver se isso aqui está coerente. Se tiver coerente, tudo bem, a gente passa para o próximo item. Então vamos lá, aqui ó, 7,74. Até a forma aqui 3,21 é interessante analisar. Você tem forma aqui para estruturas de pilares e vigas na superestrutura, mas você também tem forma em infraestrutura. Então é interessante você estar olhando a composição também e verificando esse item de formas. Então aqui ó, a gente já consegue analisar. E um detalhe bem assim, que eu esqueci de avisar é o seguinte: aqui no serviço de broca, muita gente me pergunta se o serviço compõe o concreto, né? Por que eu não considerei? Às vezes eu coloco uma planilha para disponibilizar para alguém no nosso curso, a pessoa pergunta, mas e o concreto da broca, né? Às vezes a pessoa acha que esse serviço de broca é só a escavação da broca. Não é, o valor total dele de 58,01 já está incluso aqui, ó, o concreto. Então é aqui que você vai analisar também, né? De ver se está ou não incluso um serviço para executar, um insumo para executar o serviço. No caso aqui, que muita gente me pergunta é sobre o concreto da broca. Então aqui eu tenho a quantidade de concreto por metro cúbico para executar 1 metro de broca, então está ok. Então vamos lá. Voltando para formas, então a gente vai dar uma olhada lá, 3,21, vamos voltar na composição. Formas para estrutura de concreto compensado, espessura de 12 milímetros, 3 aproveitamentos. Então aqui eu tenho a composição, né? Mas está errado, são 3 insumos iguais. Não, não é. É um insumo de fabricação, um insumo de montagem e um insumo de desmontagem. Então a gente tem aqui, para executar 1 metro quadrado de forma, eu tenho 0,33 metros quadrados
de fabricação. Por que é 0,33? Né? Não é 1 metro quadrado de forma de fabricação para executar 1 metro quadrado. Por causa desse detalhe aqui, ó, 3 aproveitamentos. Então eu vou utilizar essa mesma fabricação 3 vezes. Então você dividir 1 por 3, você vai ter 0,33, que é o seu índice de produtividade desse serviço. O preço unitário dele e o valor total. Aí depois montagem, né? Montagem é 1 metro quadrado, eu vou montar, não tem como você reaproveitar a montagem. E também a desmontagem da forma, também é coeficiente de 1 metro quadrado para 1 metro de execução de forma. Então legal, analisamos a forma, vamos analisar o preço unitário, ver se está coerente com essas chapas, né? Para executar 1 metro, aqui o preço unitário está 4,27 por montagem, vamos ver se a gente leva esse tempo todo, né? 1,09 para desmontagem, também a gente analisa de acordo, geralmente eu dou a indicação da pessoa analisar de acordo com a empresa, né? Não é um trabalho muito fácil de se executar, mas se você tiver um bom apontador na obra, você consegue avaliar se esses itens estão coerentes ou não com a sua obra ou com a sua empresa. Então, pessoal, é praticamente isso. Aqui no caso a gente teria que estar analisando depois laje, né, alguns outros serviços de alvenaria, ó. Então vamos analisar ali a alvenaria, quantos de bloco cerâmico eu uso para fazer 1 metro quadrado de 8 furos, aqui no caso 27,2 unidades para fazer 1 metro quadrado, e assim eu vou analisando de acordo com o que a gente fez nos exemplos anteriores, para todos os itens que a gente achar relevante, que a gente identificou aqui, ó. Né, para não ter um impacto muito grande na nossa obra. Mesma coisa aqui para a estrutura de cobertura, ó, tem que analisar a composição, e assim você consegue ter esse controle e conseguir também analisar sem nenhum software, né? Então facilita bastante o nosso trabalho no dia a dia. Ó, se a gente observar aqui também instalações hidráulicas, ó, e elétricas junto, né, a gente vai ver que se pegado separadamente, ela não é tão relevante, né? Não tem nenhum item vermelho aqui, mas se você for ver no valor total da obra, os 2 itens de instalações correspondem a 15% quase, ó. Então, é também interessante a gente vir fazer o mesmo trabalho aqui nesses itens. E assim por diante, ó, a gente vai até o final da obra analisando todos os serviços, todos os valores aqui, olhando as composições e vendo se é viável ou não esse preço final, essa obra nossa. E é claro também, tem que saber quantificar a obra, né? Não adianta nada a gente ter uma análise sem saber fazer essa quantificação, que é exatamente o que a gente ensina no nosso curso, do nosso blog do Engenharia Minuto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem prática, né? E a gente vai deixar essa planilha para vocês baixarem aqui no link aqui abaixo, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Um abraço.